Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa noite, Vera. Oi, boa noite, Leandro, todo mundo que nos ouve, nos assiste nesta sexta-feira que era para ser uma emenda de feriado e acabou sendo super noticiosa. Falei que você chamava notícia. Vamos a Brasília, então. Isa Staciarini tem mais informações a respeito da demissão do ministro Carlos Lupe. Já temos um novo ministro, Isa? Já sim, viu, Leandro? Isso porque depois da demissão do agora ex-ministro, Carlos Lupe, o governo Lula convidou o ex-deputado federal Volney Queiroz para assumir o Ministério da Previdência Social. Lembrando que Volney Queiroz é do PDT, é ex-deputado federal e é o 02 ali na hierarquia do Ministério, já que ele assumiu o cargo de secretário executivo de Carlos Lupe. Ainda hoje deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União, tanto a demissão de Lupe quanto o nome de Volney Queiroz, já como ministro da Previdência Social. Lembrando que Lupe pede demissão 9 dias depois da operação da Polícia Federal, que desestruturou esse esquema criminoso de descontos ilegais em contra-cheques de aposentados e pensionistas. Volto com você. Obrigado, Isa. Isa Staciarini falando direto de Brasília. Vera, tudo como previsto? Pois é, essa possibilidade do ministro ser demitido, entregar o cargo, ganhou força nos últimos dias, Leandro. Nos primeiros momentos, depois do escândalo, o presidente agia para tentar manter o ministro, né? Toda a pressão do PDT era nesse sentido, a ideia de que ele demitiu o presidente do INSS, e isso seria capaz de estancar o escândalo e fazer com que ele não chegasse à antessala do presidente. Só que nada disso aconteceu. As iniciativas se mostraram muito insuficientes. O fato de as primeiras denúncias recebidas pelo Lupe datarem de 2023 foi algo que caiu muito mal e veio no primeiro fim de semana depois da deflagração do escândalo. As explicações dadas pelo ministro, tanto em entrevistas quanto quando ele compareceu à Câmara para explicar o caso, foram muito desastrosas. Ele adotou um tom sempre muito arrogante, muito desdenhoso em relação a quem foi lesado por esse esquema, como se fosse uma coisa banal, uma coisa de menor importância. Então, tudo isso foi minando a possibilidade de Lupe permanecer no cargo. Hoje, mais cedo, quando eu dei no meu blog do Globo que o desfecho deveria ser esse, eu tinha conversado com 3 auxiliares diretos do Lula, todos eles descrevendo um cenário muito parecido, que mesmo que não se comprove que nem Lupe, nem ninguém próximo a ele se beneficiou do esquema ou teve uma participação direta nessas fraudes, ainda assim a incapacidade gerencial, administrativa do ministro ficou muito comprovada ao longo dessas 2 semanas em que o governo não parou de sangrar por causa desse escândalo. Então, tudo isso levou a que a situação dele ficasse insustentável. A Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União deram os subsídios ali factuais, fáticos, para que ficasse demonstrada a inconveniência de manter o ministro, para que se mostrasse que a manutenção de Lupe no cargo implicaria um grave desgaste para o próprio presidente. E aí, nas últimas horas, ele colocou a ministra Gleisi para negociar essa saída dessa maneira, que o Lupe entregasse o cargo numa saída negociada, e aí o PDT manteria a pasta. Então, esse foi o arranjo que ficou mais nítido nessas últimas horas, até ter o desfecho ainda hoje, para que não comece mais uma semana com esse desgaste ainda aberto. E os próximos passos agora com o número 2 de Lupe no lugar dele, né? Porque havia a discussão, ouvi você conversando com o Carlos Alberto Sardenberg mais cedo, sobre colocar uma pessoa com um perfil mais técnico em vez de político, se é que há alguém com perfil mais técnico nessa posição no PDT. Exato, né? Eu falei que seria do PDT e o Sardenberg questionou com razão, corretamente, se não seria o caso de colocar alguém com um perfil técnico, uma vez que se trata de um ministério com esse imbróglio para resolver,
e com a necessidade de otimizar e melhorar a prestação de serviço à população por parte do INSS, que é a razão de ser do Ministério. Todo o Ministério da Previdência é quase todo concentrado no INSS. Como eu disse para o Sardenberg, e eu tinha ouvido dessas fontes, o fato de o novo presidente do INSS ter um perfil muito voltado para essa coisa das investigações, da apuração de fraudes no sistema, de ser um servidor de carreira, Que é um era procurador, né? usado. O Gilberto Valer Júnior. Isso, ele é procurador da própria AGU e já atuou em escândalos anteriores de combate à fraude no INSS. Então, quando eu perguntava, mas não seria melhor um perfil mais técnico, que eu sempre ouvia ele, olha, o presidente do INSS tem exatamente esse perfil. Para a gente é importante que o Ministério continue com o PDT, para que o PDT não saia do governo, não saia atirando e tudo mais. Então, daí, essa saída de colocar o número 2 do Lupe, que é uma sinalização um tanto quanto estranha, né? Porque se ele falhou do ponto de vista gerencial e administrativo, seu número 2 é uma continuação, por assim dizer, da sua própria gestão, da sua própria administração, mas foi essa maneira negociada que se encontrou para que o partido não saísse atirando, não saísse da base, não ficasse muito contrariado, e aí, mesmo sendo poucos votos, são votos que podem fazer diferença para o governo, no caso de uma CPI, no caso de matérias que estejam com o placar muito apertado. Então, é um governo de minoria, como a gente bem sabe, e não pode se dar ao luxo de perder nenhum partido, mesmo um partido pequeno, numa base já assim tão comprometida, tão frágil. Então, essa foi a saída que se encontrou. Volney Queiroz é um deputado das antigas do PDT de Pernambuco, que agora, então, portanto, chega ao primeiro escalão com a missão de fazer essa crise estancar, de tentar mostrar uma gestão melhor de crise do que o seu antecessor e ex-chefe conseguiu mostrar. E você acha que isso pode ter um real efeito? Porque parece que é trocar 6 por meia dúzia. Exato, eu acho, total, trocar 6 por meia dúzia, mas é um band-aid político que eles colocaram numa situação, numa ferida que estava aberta. Desde cedo eu ouvi isso, que a saída seria política, que o substituto seria do PDT, e assim prevaleceu. Eu acho que isso foi a coisa da qual o partido não arredou pé. O Lula não está em muita condição de bancar nada, nem com partidos pequenos. Vamos lembrar que o presidente aguentou calado uma humilhação recente, que foi um deputado jovem, razoavelmente desconhecido, recusar o Ministério das Comunicações, dizendo que para ele era mais negócio permanecer na Câmara. Então, a vida não anda fácil em Brasília, não anda fácil na esplanada dos ministérios, é um governo de minoria. E é dessa maneira que a gente tem que entender o governo até o seu final. Vai estar sempre da mão para a boca na sua governabilidade, e mesmo um partido pequeno como o PDT pode fazer falta. E nesta crise, os mais afetados, que são os aposentados prejudicados, estão esperando o que vai ser do ressarcimento. Está tendo reunião agora sobre isso. Exato, eu cobrei isso também de todo mundo com quem eu falei ao longo do dia de hoje. Eles dizem que vai haver o ressarcimento, eles demonstram um certo alívio pelo fato de terem conseguido sustar as transferências de recursos para as entidades na folha de pagamento agora, deste mês. Então, chegou a haver o desconto das pessoas, os descontos indevidos, mas isso não foi repassado para essas entidades. Eles conseguiram bloquear antes de repassar. Então, esse dinheiro já sabe como vai ser devolvido. Vai ser devolvido porque ele ficou ali num limbo. Ele foi descontado, mas não foi repassado, então esse vai ser ressarcido. Agora, todo o passivo, muitas pessoas vêm sendo descontadas indevidamente há anos, né? Um esquema que começou em 2019, pelo menos, e isso ainda não existe essa resposta. Todo mundo dizia que é uma resposta para os próximos dias, que o mais importante, o mais urgente era trocar um ministro, porque estava muito desgastante para o governo a permanência do Lupe, e que agora vai haver uma solução coordenada entre a equipe econômica, a Casa Civil, o próprio Ministério, para esse ressarcimento
que deverá ser parcelado, não vai ser algo de uma vez só, não tem recurso para isso, não tem dinheiro para isso. A única coisa que eu consegui antecipar é isso, que vai ter algum plano ali, um projeto de se dividir essa devolução e provavelmente ao longo de anos. Não vai dar para ser tudo devolvido no ano calendário de 2025, não. Vera, ainda um tempinho para a gente retomar assuntos que ganharam destaque ao longo da semana. Um deles, tentativa de um acordo para reduzir as penas dos condenados no 8 de janeiro e esvaziar a proposta de anistia geral. Isso evoluiu? Olha, isso começou ao longo da semana, parecia que ia evoluir para um acordo efetivamente, Leandro, mas esbarrou na contrariedade não do governo, mas dos bolsonaristas. O governo deu carta branca, disse que não iria se opor, a própria ministra Gleisi Hoffmann veio a público para dizer que pelo governo podia prosseguir, mas no bolsonarismo isso encontrou uma forte resistência, no PL, e no Republicanos, e em alguns partidos que têm ali nos seus quadros os bolsonaristas mais conhecidos. A primeira que eu vi levantar a mão e dizer que aquilo não devia prosperar foi a senadora Damares Alves, ex-ministra. E dali por diante, muitos outros bolsonaristas pularam na frente contra essa ideia, porque para eles interessa a anistia e não redução de penas, porque eles não estão nem aí para os condenados do 8 de janeiro, na verdade. Eles estão mirando já lá na frente, eles querem um precedente e alguma coisa que sirva para ir abrindo caminho para uma anistia futura de Jair Bolsonaro e outros que provavelmente serão condenados por tentativa de golpe de Estado. Então a coisa deu uma congelada nesse momento. Também ainda é necessário acertar todas as pontas com o ministro Alexandre de Moraes. Um caminho que está sendo visto como possível para isso é um caminho parecido com o do caso Collor, em que o Procurador-Geral da República chegue e fale, olha, eu olhei aqui, analisei as penas, esses réus, esses condenados já cumpriram 2 anos e tanto de prisão, então estou pedindo a evolução dessas pessoas para uma prisão domiciliar ou para outras penas alternativas. Então não seria necessariamente um projeto de lei mudando as penas ou uma revisão da própria dosimetria da pena por parte do Supremo, mas uma entrada em cena do Ministério Público pedindo para que essas pessoas tenham aí alguma progressão na sua pena, alguns benefícios que as tirem do regime fechado. Então, esse é o acordo mais provável de ser engolido pelo ministro Alexandre de Moraes, mas ainda assim a coisa ficou ali, parecia que ia ganhar força no início da semana, mas termina a semana meio num limbo ali, Leandro. Collor já em sua mansão, cumprindo a prisão domiciliar. Qual que é a sua avaliação sobre esse movimento do Supremo? Então, eu acho que tudo isso está muito casado, né? Desde o início, quando ficou clara a ideia de que ele seria preso e que não seria mais acatado nenhum recurso, e o Alexandre de Moraes deu aquela liminar, os bolsonaristas cresceram o olho para esse caso, entendendo que ele é, sim, uma antessala do caso do próprio Bolsonaro. E aí, quando o Supremo começou a analisar a prisão dele e ficou claro que teria 6 votos a 4 pela manutenção da sua prisão, o ministro Alexandre de Moraes sentiu que não estava mais com uma maioria tão consolidada e tão clara a seu favor para todos os casos dele de agora em diante. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido, ele tem feito isso nos casos ligados à Lava Jato, por ter sido advogado do presidente Lula, e 2 ministros que vinham votando sempre com o Alexandre de Moraes nesses casos do 8 de janeiro, votaram pela soltura do Collor. O ministro Fux, que já vem dando demonstrações de mudança também nos casos do 8 de janeiro, e o ministro Gilmar Mendes, que é um dos mais próximos do Alexandre de Moraes. Então, isso acendeu ali um alerta de que, olha, o tempo da maioria folgada pode estar terminando. Então, tudo isso também propiciou que se começasse a conversar
sobre o caso dos condenados do 8 de janeiro. Então, as duas coisas estão muito ligadas. Prisão domiciliar não é algo trivial, o Supremo costuma negar. Quando o ministro Alexandre de Moraes concedeu, eu falei que ele concederia, porque ele tem dado tudo que o procurador-geral Paulo Gonet pede. Então, eu acho que é essa dobradinha que vai tirá-los dessa sinuca de bico, Leandro. O Gonet vai lá e pede, Alexandre de Moraes acata, e isso deverá valer também para os condenados do 8 de janeiro. Por isso que essa questão do Collor, além de ser uma figura histórica e relevante da história brasileira, um ex-presidente, essa ida do Collor para a prisão domiciliar também, a meu ver, é ali um aperitivo do que pode acontecer com os condenados do 8 de janeiro. Finalizamos com o 1º de maio, estamos no feriadão. Ontem tivemos os atos, sem a presença do presidente Lula, e acho que uma ausência que está ligada também à crise, por exemplo, na questão do INSS, né? Exatamente, né? Tinha a ver com isso, o Lula não queria passar por esse desgaste. Ele também foi no ano passado e foi muito ruim ele ter ido, ele ficou irritado de ter ido em atos tão esvaziados como foram, demonstrou essa irritação nos discursos, reclamando do lugar, então esse ano ele preferiu não correr mais nenhum risco. Ficou muito claro que tem uma dissociação entre os objetivos dos trabalhadores e principalmente de uma nova classe de trabalhadores e o governo, e eles vão ter que correr atrás para dar respostas a esse trabalhador de novo perfil, e elas não estão muito claras ainda. Por enquanto, o que eles têm para oferecer é o apoio a esse projeto do fim da jornada 6x1, mesmo assim com algumas modificações, e a ideia da isenção do IR, que quem sabe agora começa a andar mais rapidinho. Vamos prestar uma homenagem à Nana Caymmi? Vamos. Hoje seria um dia para terminar com Lady Gaga, que faz show no Rio no fim de semana, mas a história se impôs. A gente perdeu a Nana Caymmi ontem, uma das grandes vozes aí da música brasileira, uma família de músicos. Seu pai, Dorival Caymmi, um dos grandes compositores brasileiros, seus irmãos e ela, todos musicistas muito talentosos, que seguiram a linhagem. Então a gente termina com um clássico aí na voz da Nana Caymmi, que era tema inclusive da minissérie Presença de... aliás, Hilda não, Furacão. aquela outra, como é que é? Hilda Furacão, essa mesmo. Valeu, Vera. Bom fim de semana para você. Para você também, para todos. É o tempo.